Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Super Léo e no último vídeo que está aparecendo aqui na sua tela eu falei um pouquinho sobre grandezas proporcionais e eu prometi que a partir de hoje eu começaria a resolver alguns problemas. Então vamos a eles. Vou começar por um problema que aconteceu bastante na semana passada. Talvez você já tenha ouvido falar no Dia do Consumidor. É uma data em que muitas empresas fazem supostas promoções para atrair os clientes. Mas muitas dessas promoções não são promoções de verdade. Na verdade, elas têm o objetivo de enganar o consumidor. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo hipotético, mas algo que poderia perfeitamente ter acontecido. Vamos supor que em um supermercado hipotético exista uma embalagem de refrigerante fictício de 1,5 litro. Essa embalagem custa R$ 4,20. Nesse dia, o supermercado anuncia uma promoção. Foi lançada uma nova embalagem desse refrigerante de 2 litros, que custa R$ 5,80. Será que esse preço realmente pode ser chamado de promoção? Bom, para isso a gente teria que fazer algum tipo de comparação com a outra embalagem de 1,5 litro. Existem várias maneiras de fazer isso e eu vou mostrar para vocês algumas delas. Por exemplo, a primeira delas é o que a gente chama de redução à unidade. A gente vai escolher um valor menor para calcular quanto que seria o preço daquela unidade de medida em cada uma das garrafas. Eu poderia calcular isso para 1 litro, por exemplo, ou eu posso escolher uma unidade um pouco menor. Eu poderia escolher o decilitro, que seria o correspondente a 100 mililitros, ou seja, 1/10 do litro. A embalagem menor tem o correspondente a 15 decilitros. Então, para calcular o preço por decilitro, eu vou dividir 4,20 por 15. Ou seja, na embalagem menor, cada decilitro custa 28 centavos. Na outra embalagem, eu teria que dividir 5,80 por 20. Então, a gente vai concluir que na embalagem grande, cada decilitro custa 29 centavos. Ou seja, na embalagem grande, o decilitro custa mais do que na embalagem pequena. Então, isso não seria uma oferta. É simplesmente uma maneira de você forçar o consumidor a comprar a embalagem maior. Ih, Léo, essas contas estão muito complicadas. Será que não teria um jeito mais fácil? Bom, eu acho que sim. O que a gente pode fazer é, por exemplo, tentar ver a razão entre as duas garrafas. A razão entre a garrafa pequena e a garrafa maior é de 3:4. Ou seja, se a gente pegar a garrafa menor e somar a terça parte dela, a gente vai ficar exatamente com o tamanho da garrafa maior. Então a gente poderia pensar assim: a garrafa de 1,5 litro, se eu juntar a ela mais meio litro, que seria o correspondente a 1/3, eu completo 2 litros, que é o tamanho da garrafa maior. Então, a gente pode fazer as contas. 1/3 de R$ 4,20 vai dar R$ 1,40. Se eu somar com R$ 4,20, então eu teria o valor de R$ 5,60. Esse deveria ser o preço da garrafa de 2 litros, caso realmente existisse uma proporcionalidade entre as medidas do volume de cada garrafa e os seus respectivos preços. Uma terceira maneira de fazer esse cálculo seria encontrar o menor múltiplo comum. Seria o seguinte: eu teria que achar algum volume em que eu conseguisse calcular quantas garrafas de cada eu conseguiria ter para atingir aquele volume. Esse volume poderia ser, por exemplo, o de 6 litros. É o menor valor inteiro para o qual a gente consegue fazer esse cálculo. Por exemplo, para chegar a ter 6 litros de refrigerantes, a gente poderia comprar 4 garrafas pequenas ou 3 garrafas grandes. Se a gente comprar 4 garrafas pequenas, a gente vai ter que pagar R$ 4,20 vezes 4, o que vai dar R$ 16,80. Mas para comprar 3 garrafas grandes, que seria o volume equivalente, a gente teria que pagar R$ 5,80 vezes 3, o que vai dar R$ 17,40. Mas, Léo, e a regra de 3? Me ensina! Claro, eu vou ensinar a regra de 3 para vocês.
Mas isso vai ficar para um dos nossos próximos vídeos. Mais uma coisinha, gente. Essas falsas ofertas que visam enganar o consumidor, elas são bastante frequentes. Como, por exemplo, esses 2 exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Será que vocês saberiam calcular o que estaria de errado com essas 2 promoções? Deixa aqui nos seus comentários. Tchau, tchau!